Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um mundo bem particular, cheio de desafios. A indústria naval aqui no Brasil. Vamos olhar com atenção para a norma regulamentadora 34, a NR 34. Ela é que dita as regras, de segurança, saúde e meio ambiente na construção, reparação e até no desmonte naval. Temos aqui os pontos-chave dessa norma, atualizada até dezembro de 2022. A ideia não é só listar regra, não. Nossa missão é tentar entender a lógica por trás da NR 34. Por que ela é tão específica assim? Quais são os mecanismos de prevenção mais importantes? E como é que ela tenta controlar os riscos que são inerentes a esse trabalho pesado, que vai desde o estaleiro em terra firme até o trabalho complexo lá a bordo? Setor naval. Ela estabelece requisitos mínimos, claro, mas ela funciona como um complemento, essencial às outras NRs. O foco dela são os perigos muito específicos desse setor. Pensa em espaços confinados, trabalho sobre a água, movimentação daquelas peças gigantescas. O objetivo final é bem claro. É evitar acidente e proteger a saúde de quem trabalha nesse ambiente, Certo. Então vamos começar pela base. Se o objetivo é proteger, de quem é a responsabilidade principal? E quais são as ferramentas, chave que a norma já estabelece logo de cara? Olha, a responsabilidade número 1 é sempre do empregador. Ele tem que garantir que as medidas da norma sejam implementadas, sabe? E isso inclui designar formalmente alguém para ser o guardião da NR 34 dentro da empresa. Além disso, ele precisa assegurar que qualquer trabalho que apresente um perigo sério seja interrompido na hora e garantir também que os trabalhadores, inclusive os de empresas contratadas, recebam todas as informações de segurança importantes atualizadas. E aí entram aquelas siglas que a gente sempre ouve no mundo da segurança: APR, PT e DDS. Pelo que eu entendi, não é só papelada, São ferramentas de gestão de risco mesmo, certo? Sem dúvida nenhuma, são os pilares da prevenção no dia a dia. A análise preliminar de risco, a APR, é aquele momento de parar e pensar antes de começar qualquer coisa. Uma equipe com diferentes conhecimentos se junta, avalia a tarefa, identifica os perigos, imagina o que pode dar errado, E aí define como controlar esses riscos. É um planejamento, essencial. E a permissão de trabalho, a PT, como ela funciona? A PT é tipo a luz verde oficial. É um documento escrito bem específico que diz basicamente: ok, analisamos os riscos, muitas vezes com base na APR, As medidas de controle estão todas no lugar, pode começar o trabalho X. Ela detalha quem vai fazer, onde, quando, quais são os riscos e quais as proteções, incluindo o que fazer se der uma emergência. E tem que ter cópia circulando, sabe? Uma fica lá no local do trabalho, outra com a chefia, outra vai para o arquivo. E o DDS, ele fecha esse ciclo diário de prevenção? Isso, o Diálogo Diário de Segurança, o DDS. É aquela conversa rápida, sabe? Pé no chão, antes de pegar no batente. O foco são os riscos específicos daquele dia, daquela tarefa. Ajuda a reforçar os cuidados, tirar dúvidas. É uma ferramenta bem ágil para manter todo mundo atento aos riscos mais imediatos. E o registro de quem participou e o que foi discutido é importante, sim. O interessante é como essas três APR, PT e DDS criam um fluxo contínuo. Primeiro planeja, depois autoriza formalmente e aí tem um alerta diário. Isso é vital num setor onde o cenário de risco pode mudar muito rápido, Faz todo sentido essa abordagem em camadas. E para executar tudo isso, a capacitação das pessoas é fundamental. Como é que a norma define quem está apto a fazer o quê? Então, ela cria 3 níveis básicos. O qualificado é quem tem um diploma ou certificado de um curso específico que é reconhecido na área. Certo. Depois vem o legalmente habilitado. Esse é o qualificado que também tem registro no seu conselho profissional, tipo um engenheiro ou um técnico registrado no CREA, por exemplo. Entendi. E o terceiro? E o terceiro é o capacitado. Esse é aquele trabalhador treinado pela própria empresa, mas atenção, sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. A norma exige um treinamento inicial de 6 horas no mínimo e depois reciclagens anuais de 4 horas.
ou sempre que alguém fica mais de 90 dias afastado, tem que refazer. O foco é sempre nos riscos da função da pessoa, no ambiente de trabalho, nos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, e nos individuais, os EPIs. Ah, e o material que foi usado no treinamento tem que ser entregue para o trabalhador. Entendi os níveis. Mas essa exigência de guardar toda essa documentação, APRs, PTs, listas do DDS, certificados por 5 anos, parece muita burocracia, não? Qual a importância disso na prática? Olha, pode até parecer burocrático, mas é fundamental. Pensa numa investigação de acidente, por exemplo. Essa documentação toda é a história da prevenção naquela atividade específica. Ela mostra se o planejamento foi feito direitinho, se as permissões foram dadas corretamente, se as pessoas estavam treinadas. Além disso, garante a transparência para a fiscalização, para a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e também para os sindicatos. É um registro de que a empresa está sendo diligente com a segurança. Manter tudo organizado é um desafio, claro, mas é crucial. Compreendido. Agora, vamos entrar em algumas daquelas atividades que a gente sabe que são de altíssimo risco no setor naval. O trabalho a quente, por exemplo, que envolve solda, corte. O que a NR34 exige de essencial aí? Bom, o princípio básico do trabalho a quente é controlar aquela tríade do fogo, né? Fonte de ignição, que é a solda, o corte, material combustível e o oxigênio. A norma foca muito, mas muito mesmo na preparação do local. Tem que ter uma limpeza rigorosa, tirar qualquer material inflamável ou combustível dali, proteger fisicamente as áreas vizinhas. Outro ponto-chave é o controle de gases e fumos. Ventilação é crucial. E se tiver dúvida sobre a composição daqueles fumos, o uso de proteção respiratória adequada é obrigatório, não tem conversa. E quanto aos equipamentos, especialmente os cilindros de gás, tem muito detalhe sobre isso? Os cilindros de gás, a norma é bem detalhista, sim. Eles precisam estar sempre na vertical, bem presos, longe de qualquer fonte de calor ou faísca. As válvulas, os reguladores, tudo tem que ser o correto para o gás e estar em perfeito estado. Nada de adaptação improvisada, as famosas gambiarras, né? E, claro, uma regra de ouro: jamais usar cilindros dentro de espaços confinados. Para a parte elétrica da solda, o aterramento correto e cabos em bom estado são vitais para evitar choque e também para não virar uma fonte de ignição. E essa figura do observador que a norma menciona em alguns casos de trabalho a quente, qual é o papel dele, exatamente? O observador é tipo um par de olhos extra focado exclusivamente na prevenção de incêndio. Isso é especialmente importante quando o trabalho a quente acontece fora de uma oficina preparada para isso, como lá a bordo de um navio em reparo, por exemplo. A APR pode definir que precisa dessa pessoa, e ela tem que ser treinada em combate a incêndio, claro. A função dela é vigiar atenciosamente durante o serviço e, muito importante, depois que acaba, procurando por qualquer fagulha ou ponto quente que possa começar um fogo mais tarde. É uma medida de segurança adicional bem importante nesses ambientes complexos. Entendi. Saindo do calor e indo para a altura. O trabalho em altura em estaleiros e navios parece um desafio bem particular. O que a NR34 traz de específico além do que já tem na NR35, que é a norma geral para altura? Ela adapta a NR35 para a realidade naval, que tem suas peculiaridades. Um ponto crucial é o isolamento rigoroso da área embaixo do trabalho. É para garantir que ninguém seja atingido por alguma coisa que caia. E falando em coisas caindo, tem regras específicas para evitar a queda de ferramentas também. Outro ponto muito importante é lidar com a eletricidade próxima. A regra principal é desenergizar, bloquear e sinalizar. Se não for possível de jeito nenhum, aí tem que usar barreiras físicas para proteger. E o clima? Chuva forte ou vento forte acima de 40 km por hora significa interrupção do trabalho. Tem pouquíssimas exceções, muito bem justificadas e controladas, para ventos um pouquinho mais fortes, mas a regra geral é parar. E o acesso a esses locais altos? Andaimes, plataformas, escadas.
Imagino que a variedade seja grande nesse ambiente. Sim, e a norma detalha bastante esses meios de acesso. Escadas, por exemplo, têm regras desde as mais simples, de mão que tem uso restrito, altura máxima, precisam ser bem fixadas, até as fixas tipo marinheiro, sabe? Que precisam de proteções como gaiolas a partir de uma certa altura. O foco é sempre na estabilidade, no material adequado, nada de escada de madeira perto de onde tem solda, por exemplo, e nas proteções contra quedas. Plataformas, sejam elas fixas ou aquelas elevatórias, precisam de projeto, indicação clara da carga máxima e só podem ser operadas por gente capacitada e autorizada. E aquele acesso por cordas, tipo alpinismo industrial, que a gente vê às vezes em estruturas grandes como navios ou plataformas. O acesso por corda também tem regras bem definidas na NR34. Não é qualquer um que pode sair pendurado, não. Precisa seguir normas técnicas específicas, a empresa que faz o serviço e a equipe tem que ser certificadas. Exige uma equipe mínima, normalmente 3 pessoas, incluindo um supervisor. E tem que ter um plano de resgate pronto para qualquer eventualidade. O trabalhador fica sempre conectado a 2 pontos de ancoragem independentes e todos os equipamentos, cordas, mosquetões, tudo tem que ser certificado, rastreável e inspecionado antes de cada uso. A comunicação constante na equipe, geralmente por rádio, é vital. É uma atividade de altíssimo risco que exige profissionalismo no mesmo nível. Se trabalhar em altura já é complexo, imagino que lidar com o peso de grandes peças, blocos de navio no estaleiro, seja outro desafio enorme. Como é que a NR34 aborda a movimentação de cargas? A segurança na movimentação de cargas, na NR34, ela se baseia em 3 eixos principais, digamos assim. Primeiro, só pessoal treinado e formalmente autorizado pode operar os equipamentos, como guindastes e pontos rolantes, ou fazer sinalização para guiar a carga. Segundo, os equipamentos em si, os guindastes, as pontes e todos os acessórios que a gente usa junto, cabos de aço, cintas pressar, ganchos, manilhas, aqueles conjuntos de roldanas que chamam de moitões. Tudo isso precisa ser rigorosamente inspecionado, certificado e ter um histórico completo. A norma exige um prontuário dos equipamentos. É como se fosse a ficha médica de cada um, sabe? Com os manuais, os registros de manutenção, de inspeção, de certificação. Isso é chave para garantir que tudo está em ordem para trabalhar com segurança. Entendi. E o terceiro eixo seria o procedimento em si, a operação. Exato. O terceiro eixo são os procedimentos operacionais seguros. Isso inclui desde coisas básicas, como, por exemplo, não ter nada solto na carga que vai ser içada, garantir que o peso está dentro do limite do equipamento para aquela manobra específica, até cuidados como manter o gancho sempre bem em cima do centro de gravidade da peça, usar guias não condutoras para ajudar a posicionar a carga, isolar e sinalizar toda a área por onde a carga vai passar e ninguém pode ficar embaixo, ter atenção redobrada com redes elétricas próximas e a comunicação clara e constante entre o operador do equipamento e o sinaleiro. O sinaleiro é quem orienta a movimentação lá do solo e ele tem que estar claramente identificado. Essa comunicação é absolutamente crucial. Os dois precisam de treinamento específico para isso. Falando em estruturas temporárias, os andaimes. Montar e desmontar aquelas estruturas gigantescas que vemos nos estaleiros parece um trabalho perigoso por si só. Quais são os pontos-chave de segurança para eles na norma? Totalmente. A montagem e a desmontagem são momentos muito críticos. Por isso, a NR34 exige, primeiro, um projeto, e esse projeto tem que ser feito por um profissional habilitado, que vai garantir que o andaime aguenta o peso previsto, as cargas de trabalho. Ele precisa ser estável, bem fixado à estrutura principal do navio ou do prédio, ou então ter uma base larga o suficiente se for uma torre isolada. E tem que ter os travamentos, os contraventamentos que garantem a rigidez da estrutura toda. As plataformas onde as pessoas vão trabalhar têm que ser completas, sem vãos, com piso antiderrapante e com proteção total contra quedas. Guarda-corpo alto, com travessa intermediária e rodapé para evitar que ferramentas ou materiais caiam lá de cima. E quem monta e desmonta esses andaimes? Essa tarefa exige permissão de trabalho, APT,
e só pode ser feita por pessoal capacitado para isso, sempre com supervisão. E o pessoal tem que usar cinto de segurança tipo paraquedista, conectado a um ponto seguro o tempo todo. As ferramentas também precisam estar amarradas para não caírem. Durante a montagem ou desmontagem, a área em volta tem que ser isolada e sinalizada. A sinalização é bem clara. Placa vermelha significa proibido usar. Está em montagem ou desmontagem. A placa verde só aparece depois que o andaime foi inspecionado e formalmente liberado para uso por alguém responsável. E, claro, depois de montado, é proibido tirar qualquer peça de segurança do andaime. Mesmo com tanto cuidado, a gente sabe que imprevistos acontecem. Como a NR34 prepara as empresas para as emergências? Ela exige algum tipo de plano? Sim, e é um ponto fundamental da norma. Ela exige que toda empresa elabore e implemente um plano de respostas a emergências, o PRE. Esse plano não pode ser genérico, não. Ele tem que ser baseado nos riscos específicos que foram identificados ali naquele estaleiro ou navio. Coisas como incêndios, vazamentos de produtos perigosos, quedas graves de altura, enfim, os cenários possíveis ali. O PRE detalha quem faz o quê em cada tipo de emergência, quais recursos são necessários, desde extintores até macas e material de primeiros socorros, quais são as rotas de fuga seguras, como a comunicação vai fluir, tanto interna quanto externamente, com bombeiros, hospitais, e como acionar ajuda mútua se houver um plano regional. E as pessoas que vão atuar diretamente na emergência? A brigada, por exemplo? O PRE tem que prever como a equipe de emergência vai ser formada e treinada. A participação em geral é voluntária, a não ser que a função da pessoa já inclua essa responsabilidade, como bombeiros civis, por exemplo. E não basta ter o plano no papel, né? São obrigatórios treinamentos e simulados periódicos para garantir que a equipe saiba exatamente o que fazer e que o plano funcione na prática quando precisar. O PRE é um documento vivo que precisa ser revisado sempre que algo muda na empresa ou depois de um susto real ou até mesmo de um simulado. Para a gente ir finalizando, a norma tem uma seção de disposições finais com algumas regras gerais que chamam a atenção. O que você destacaria dali? Tão clara de usar adornos pessoais como anéis, colares, pulseiras na área industrial. É para evitar que se prendam em máquinas ou equipamentos. A proibição de usar lentes de contato em trabalhos a quente também é um ponto importante. A obrigatoriedade de proteger quem trabalha ao relento contra o sol e a chuva, uma regra muito importante, é proibido usar solventes ou ar comprimido para limpar a pele ou as roupas. São práticas perigosas que, infelizmente, a gente sabe que ainda acontecem por aí. A limpeza dos locais também tem que ser feita de um jeito que não levante poeira. Nada de usar ar comprimido para varrer o chão. Interessante esses detalhes. Tem mais alguma coisa relevante nessas disposições? Tem sim. Outros pontos incluem, por exemplo, iluminação de emergência, obrigatória em embarcações, o fornecimento gratuito de uniformes adequados ao risco, regras para água potável, quantidade disponível, distância máxima dos postos de trabalho, necessidade de refrigeração em locais quentes, prevê até mesmo uma área de recreação para descanso dos trabalhadores. E um aspecto bem relevante que eu acho que vale mencionar é a permissão para soluções alternativas de segurança. Se a empresa desenvolver uma nova tecnologia ou um método de trabalho que seja comprovadamente tão seguro ou até mais seguro do que o previsto na norma, ela pode ser adotada. Mas, claro, precisa ter justificativa técnica, análise de risco bem feita e a responsabilidade de profissionais habilitados. Isso é legal porque abre portas para inovação em segurança, né? Realmente. A NR34 parece um mapa bem completo para navegar nos riscos da indústria naval. Vimos a importância do planejamento com APR e PT, da capacitação constante, do controle rigoroso em atividades como trabalho a quente, altura, movimentação de cargas e andaimes, e também da preparação para emergências com o PRE. É uma abordagem bem sistemática, né? Exato. A norma tenta cercar os perigos de todos os lados, refletindo a complexidade que é esse setor. A insistência em planejamento, em procedimentos detalhados, em inspeções rigorosas e em treinamento mostra que a filosofia é de prevenção ativa, não só de reagir depois que acontece algo.
E ao incluir pontos como higiene, conforto térmico e até o descanso, ela reconhece que a segurança e a saúde do trabalhador formam um quadro mais amplo, mais holístico. Depois dessa análise detalhada, fica uma reflexão, né? Com tantas regras e procedimentos tão bem definidos, qual seria o próximo passo? Onde está o desafio contínuo para tornar ainda mais seguro esse setor? É uma ótima pergunta. Porque uma coisa é ter a regra ali no papel, outra coisa bem diferente é ter a segurança no sangue da organização, sabe? O grande desafio contínuo parece ser justamente esse. Como fazer com que a cultura de segurança vá além da simples conformidade com a NR34? Como transformar cada procedimento, cada verificação, não numa obrigação chata, mas num valor que é compartilhado por todo mundo, desde a diretoria até o trabalhador lá no chão de fábrica? E olhando para frente, como é que a gente pode usar a tecnologia? Sensores que alertam para a presença de gás antes mesmo do alarme tocar, drones inspecionando locais perigosos onde seria arriscado nadar alguém, análise de dados talvez prevenindo pontos de maior risco. Como usar tudo isso para complementar essas regras e, quem sabe, superar os perigos de formas que a gente nem imagina hoje? Essa interação entre a regra, a cultura e a inovação é, sem dúvida nenhuma, onde a segurança naval vai continuar a evoluir. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente fechar nossa conversa sobre a NR34. Esperamos que essa análise tenha ajudado a esclarecer um pouco mais a importância e a complexidade das medidas de segurança na indústria naval brasileira.